Meu nome é Natália Mello e hoje falaremos sobre psicopatia. Alguns exemplos serão mostrados para começar o nosso estudo. Primeiramente, relembraremos o caso de Susanne von Richthofen. O assassinato do casal de classe média alta, Manfred e Marisa von Richthofen, é um dos casos mais conhecidos do país. O casal foi morto na casa onde moravam, no Brooklyn, na zona sul de São Paulo, na noite de 31 de outubro de 2002. Alguns dias depois, a filha do casal, o namorado dela e o irmão dele confessaram o crime. Susanne Richthofen, Daniel e Christian Cravinhos foram presos e disseram à polícia que mataram um engenheiro e um psiquiatra porque eles tinham proibido o namoro de Susanne e Daniel. A polícia disse que foi por causa da herança que os Richthofen deixariam para a filha. Em julho de 2006, a justiça condenou os três a quase 40 anos de prisão. Eles estão em penitenciário de Tremembé, cidade que fica a 140 quilômetros da capital paulista. Em 2009, os advogados de Susanne pediram à justiça para que a jovem cumpra o resto da pena em regime semiaberto, quando o preso pode sair para trabalhar de dia e volta à noite para dormir na cadeia. Mas o Ministério Público de São Paulo disse que Susanne é dissimulada e não pode voltar a conviver normalmente com as pessoas. Assassinada por um colega de trabalho, vamos ao caso da filha da escritora Glória Pérez. A atriz Daniela Pérez, de 22 anos, foi morta pelo psicopata Guilherme Pádua em dezembro de 1992 em uma emboscada feita no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Após perícia, foram constatados 16 golpes de punhal no corpo da filha de Glória Pérez, sendo que 4 deles atingiram seu pescoço, perfurando sua traqueia. O assassino sedutor, antes da sangrenta noite, vinha perseguindo Daniela para que ela falasse com a sua mãe, autora da novela em que eles eram um par romântico, para que ela aumentasse seu papel no folhetim. Assim que matou a ex-bailarina, ele foi direto à delegacia consolar a mãe da vítima, que estranhou a vontade de Guilherme de ganhar notoriedade em um momento tão triste. Agora vamos ao caso mais recente, de Elisa Matsunaga. Uma história que parece saída de romance policial. Após descobrir que havia sido traída, uma mulher mata o marido milionário com um tiro na cabeça, enquanto sua filha de 1 ano dormia. A cena do crime é a cobertura de 500 metros quadrados, onde o casal morava na zona oeste de São Paulo. Depois de matar o marido, Elise saiu dirigindo o próprio carro. Pretendia ir até o Paraná, mas desistiu depois de 200 quilômetros. Parou em Cotia, na região metropolitana, para se livrar do corpo. As malas vazias foram deixadas em uma caçamba e a faca usada no crime numa lixeira de um shopping. Casada havia 2 anos, Elise tinha uma rotina luxuosa, com carro blindado, 3 empregadas, viagens ao exterior, almoços e jantares em restaurantes caros. Uma situação bem diferente da que enfrentou em Chopinzinho, 20 mil habitantes, no sudoeste do Paraná. Na cidade em que nasceu, Elise teve uma vida humilde. Morou em uma casa até a adolescência. Depois vinha visitar a família pelo menos uma vez ao ano junto com o marido. Agora Vitor Fernandes e Francisco Abreu falarão o que são os psicopatas. Quando pensamos em psicopatas, logo pensamos em bandidos terríveis. Porém, é um engano. O psicopata mora ao lado. Eles são frios, calculistas e imprevisíveis. O psicopata é diferente, pois não se trata de uma doença. Ninguém vira psicopata, nasce assim, pessoas maldosas e sem sentimentos. Um psicopata é capaz de entender a letra de uma música, mas jamais sentirá o que a melodia quer passar. Segundo a doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, especialista em casos, 4% da população mundial é psicopata, sendo 25% de mulheres e 75% de homens. O que define isso? Por que eles são assim? Vamos a uma definição técnica sobre psicopatia com a doutora Maia Feugl, formada pela PUC, especialista em casos. Maia trabalha no Hospital das Clínicas e já fez pesquisas em FEBEMs e cadeias por toda São Paulo. E ela pode nos dar uma informação técnica sobre isso. São pessoas que não entram num grupo de transtornos de personalidade, que hoje em dia se define como pessoas muito frias, sim dissimuladas, com alto teor de sedução, capacidade de sedução, e que podem ou não estar na vida criminosa, mas eles podem exercer essa frieza em qualquer contexto.
é que o que fica famoso são os crimes e os vídeos. Eu acho que não um psicopata, mas qualquer pessoa que não consiga se adequar minimamente às regras sociais, né, que exerça qualquer tipo de crueldade em qualquer contexto e até algum tipo de crime, precisa de tratamento. E deve sim procurar ajuda profissional, como um bom psiquiatra, que seja habilitado para fazer isso, e uma boa terapia, e de preferência uma equipe que já tem experiência. Acho que dá pra... Assim, é muito complicado. Se já é difícil diagnosticar um adulto, você imagina uma criança, assim. Criança já é difícil ter qualquer diagnóstico psiquiátrico, né? Até os 18 anos a gente não costuma diagnosticar crianças. Você tem propensões. Talvez fique assim, os traços, né? Que a gente sempre fala dos traços. Não é por não querer dar uma definição, é porque realmente as coisas mudam, né? Você não pode dar um diagnóstico para uma criança de 5 anos, ela tem todo um desenvolvimento pela frente. Mas sim, eu acho que quanto mais cedo você perceber que uma criança, por algum motivo, não consegue se adequar às regras e percebe qualquer comportamento estranho, sim, procure uma ajuda profissional. Mas isso está muito longe de querer dizer que ela é uma psicopata. O que eu mais posso falar de trabalhar com essa população é que o tempo que eu fiz isso, eu era universitária e tinha muito pouca experiência, então nem sabia direito qual que era o diagnóstico daquelas pessoas e nem lia os prontuários para saber que crimes elas tinham feito. E talvez isso foi o melhor trabalho que eu pude fazer, exatamente por simplesmente ter a crença de que eu podia ajudar aquelas pessoas de alguma forma, e não em tentar curar um psiquiatra, um psicopata, um deprimido ou qualquer outra coisa que se pode dar, né? Eu acho que a gente está muito preocupado em ficar dando nome e esquece das então é psicopata, né? Não tem cura, deixa ele lá preso, e eu acho que não é bem assim. É que na verdade assim, né, a gente fica sabendo dos casos mais... Todos os casos que envolvem crimes, principalmente com parentes diretos, ainda é um tabu muito grande, isso causa grande comoção, vira crime público e aí fica muito famoso. Mas isso não quer dizer... Isso é o mais raro de acontecer, isso acontece, sei lá, por uma variação de anos, né? Os crimes comuns, o que a gente vê no dia a dia, não necessariamente são feitos por psicopatas, isso não quer dizer que são menos graves e menos dramáticos. Enfim, é que eu acho que esses crimes com parentes diretos, como o da Suzane, acho que comovem mais a opinião pública, até por ser um grande tabu. Eu sou de uma corrente, junto com o Daniel, que é com quem eu aprendi muita coisa, e acho que o pude pensar mais parecido comigo, assim, acho que a gente acredita que as coisas, nada acontece como mágica, e nada acontece por um fato só, né? Então não dá pra dizer assim, ela ficou daquele jeito porque o pai matou a mãe dela na frente dela, sei lá, ou ela ficou daquele jeito porque ela foi abandonada no lixão. Ela provavelmente tinha algum tipo de predisposição orgânica, isso é do corpo e a gente ainda não tem instrumento científico para se basear, mas se sabe que existe uma predisposição, mais a história de vida, mais os acontecimentos, mais o desenvolvimento da pessoa, tudo isso junto acaba numa personalidade. E a dela foi essa. Não, as pessoas nunca são... o mais complicado que eu acho que é você trabalhar com perfil de pessoas é que nunca tem um jeito só. Você tem vários jeitos de olhar uma pessoa, porque graças a Deus a gente tem um monte de lado. Então por isso que é tão complicado. Você fala, bom, aquela pessoa é só isso. Não. Ela tem muitas outras coisas, é daí que você possibilita um tratamento, né, de alguma coisa. Mas assim, essa extrema frieza e essa não adequação às normas faz com que... Por que você sente culpa? Porque você acha que você está fazendo alguma coisa de errado e você está infringindo alguma coisa que você acha que está errado. Se você parte do pressuposto que não tem nada errado, você não está infringindo nada, então o que você vai ter culpa? Entendi. Bom, ficamos por aqui. E agora que já sabemos o que são os psicopatas, o jeito é tomar cuidado e olhar para onde é.